Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática e nós vamos começar sobre fração. Na verdade, nós daremos continuidade. Então, vai ficando um pouquinho mais difícil, tá? Mas vamos tentar descomplicar, certo? Então, vamos lá. Na página 90, vocês vão fazer o cálculo mental. Então, vamos lá, ó. Lembra? Letrinha A, ó. 1/2 ou metade de 2.400. Quando for a metade, é muito fácil, eu vou dividir por 2, tá? Qual que é a metade de 2.400? Cálculo mental, coloco aqui, certo? Depois, letrinha B, 1/3 de 1.800. Como que eu faço aqui? Pego 1.800, vou dividir por 3. E todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, se eu pegar o resultado aqui e multiplicar por 1, é ele mesmo, tá? Diferente desse caso aqui, ó. 2/5 de 1.500. Então, eu vou pegar 1.500, dividir por 5. 1.500 dividido por 5, quanto que vai dar? 1.500 dividido por 5. Vai dar 3 vezes 5, 15, vai dar 300, né? 300 vezes 2 vai dar 600. Então, 2/5 de 1.500 vai dar 600. Como que nós fizemos? 1.500 dividido por 5, o resultado que vai dar aqui, eu multiplico pelo numerador, certo? Vocês farão isso até a letrinha L. Pessoal, agora vai ter uma dúvida muito grande, tenho certeza que vai. É quando a fração, ela é maior que um inteiro. Então, vamos lá. Deixa eu pegar a fração aqui, ó. 3/2. Fala, professora, mas sempre o maior número não tem que estar embaixo, que é quantas vezes eu dividi uma fração? Isso nas frações normais, né? Nas frações próprias. Essa aqui é uma fração imprópria. O que é isso, prof? Então, vamos lá, olha aqui. Eu tenho duas figuras. E elas foram divididas em partes iguais, ó. Duas partes. Certo? Então, vamos representar essa figura em forma de fração. Vamos lá. Quantas partes estão pintadas? 1, 2, 3 partes pintadas. Aí, eu coloquei o número 3. E esse 2 aqui, da onde que sai esse 2, professora? Aí, foi quantas partes cada figura foi pintada. Então, vamos lá, eu vou olhar só aqui. Foi dividida, certo? Então, 2 aqui, 2 aqui. Então, o numerador é em quantas partes foi dividida cada figura. Então, cada figura foi dividida em 2 partes. Por isso que tem esse 2 aqui, tá? Por que é maior que o inteiro? Porque eu vou transformar. Essa fração é a mesma coisa que o número misto. Eu posso representar em forma de fração ou número misto. O que é o número misto, prof? É um número inteiro e mais um número fracionário. Por quê? Como que eu vou ler aqui, ó? 1 inteiro e mais metade, tá? 1 inteiro e metade. Por que é igual? Porque, olha aqui. Eu não tenho essa parte que tá inteira, ela não foi inteira pintada? Então, essa parte inteira pintada equivale ao 1 inteiro. E a outra parte é a metade. Então, vem aqui metade, certo? Agora aqui, crianças, na página 91, o que vocês vão fazer? Ó, em cada item está indicada uma medida em polegadas e pinte as barras de acordo com essa medida. Então, vamos lá, ó. Letrinha A, 1 inteiro e 3/4. Então, eu vou pintar aqui, ó. Cadê o 1 inteiro? Ops, aqui já tá aqui pintado, porque é 1 inteiro. Vou pintar até aqui. E vou pintar mais 3/4. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3. Então, eu vou pintar até
até aqui. A mesma coisa com o outro, tá? Por que quartos? Porque a minha régua tá até o número 4. Vamos lá, letrinha B. 2 inteiros. Vamos lá, onde que tá o 2? Tá, pintei até aqui. Mais 2 quartos. 1, 2. Então, eu vou pintar até aqui. Certo? Agora, letrinha C, letrinha D, vocês façam sozinhos, ok? Prof, e agora, na página 92, o que nós vamos fazer? Vamos aplicar sobre o número misto. O número misto é que ele tem um número inteiro e mais um número fracionário. E vamos aplicar a fração também. Então, vamos lá? Vamos começar com a fração. Letrinha A. Eu tenho duas partes, né? 2 desenhos. Então, o meu numerador, vamos ver quantas estão pintadas? 1, 2, 3, 4, 5 partes pintadas. Coloco o número 5 em cima, certo? E quantas partes foram divididas cada figura? 1, 2, 3. O 3 vai ser o meu denominador, certo? Porque está envolvendo um número maior que um inteiro, tá? Fiz isso. Agora, a gente vai transformar isso daqui em número misto. Então, vamos lá. Eu tenho uma parte inteira pintada, então, eu vou colocar o número 1. Mais 1, 2, 3 partes foram divididas, né? E quantas foram pintadas? 2 terços. Então, eu tenho 1 inteiro, né, que é o númerozinho 1, 2 terços. Esse é o número misto, certo? E vocês farão as mesmas coisas até a letrinha D, certo, crianças? Ó, fração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes pintadas. Então, o 8 é o meu numerador, vai em cima. 8 partes pintadas. Eu tenho duas figuras, eu quero saber quantas partes cada figura foi dividida. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o 5 vem embaixo. 8 quintos. Agora, vamos transformar no número misto. Número misto. Então, eu tenho um inteiro aqui? Tem. Então, vou colocar 1 inteiro. E do lado do 1 inteiro, 1, 2, 3, 3 quintos. Certo, crianças? Quero que vocês façam os outros exercícios aí. B, C e D. Vamos lá com o exercício 3, ó. Escreva a fração que pode substituir cada um dos números mistos a seguir. Então, tem uma regrinha, tá? Tem uma dica para vocês. Então, como que eu leio? 1 inteiro e 3 quartos. 1 inteiro e 3 quartos. Como que eu vou fazer para transformar em fração? O denominador vai permanecer, que é o 4. Então, eu deixo o 4 aqui embaixo no denominador. E como que eu acho o número de cima, o numerador? Eu vou multiplicar aqui, ó. Vou multiplicar. 4 vezes 1, 4. 4 mais 3, 4. 5, 6, 7. Então, a fração que vai substituir aqui vai ser 7 quartos. Vamos fazer aqui o outro, ó. Letrinha B. 1 inteiro e 2 oitavos. Denominador embaixo vai ser o 8. E aqui, como é que vai ser o numerador, a parte de cima? 8 vezes 1 é 8. 8 mais 2, 10. Vai ficar 10 oitavos. Certo? Vocês vão fazer isso nas outras atividades. Vamos lá, crianças, continuando aqui, ó. Exercício 4 da página 93. Então, nós vamos desenhar as frações, né? Para representar esse número aqui, ó. Então, vamos lá. 7 quartos. Então, eu vou ter que desenhar duas figuras inteiras, tá? Duas figuras inteiras aqui, ó. Então, eu tenho que desenhar
Vamos colocar aqui. Deixa eu pegar aqui uma ferramentinha, ó. Então, eu vou desenhar duas figuras. Duas. Tô apanhando nesses pincéis aqui. Ih, vai sair? Será, hein? Duas figuras iguais. Vamos lá. Ih, gente, não quer sair. Tá. Então, eu vou ter que desenhar. Deixa eu apagar essa figurinha aqui. Isso, apaguei. Eu vou desenhar duas figuras, tá? E cada figura eu tenho que dividir em 4 partes. Então, um retângulo aqui dividido em 4, outro retângulo dividido em 4, certo? E eu vou ter que pintar 7. Então, eu vou pintar uma figura inteira que tem 4, 5, 6, 7 e mais 3 partes da outra, certo? Então, nós vamos fazer o desenho dessas imagens. A mesma coisa aqui. Aqui eu vou ter que dividir as figuras em 2. Então, eu vou ter que fazer 3 figuras. Com cada uma 2, porque eu tenho que pintar 5, tá? 2, 2, 2. Vou pintar 5 partes, certo? 5 e cada figura terá 2 partes. E isso vocês farão também na letrinha C, certo? Qualquer dúvida é só me chamar aqui, viu, crianças? Crianças, na página 93, nós vamos comparar frações. Então, presta atenção, ó. Uma mesma figura, tá vendo aqui, ó? Foi dividida. É o mesmo tamanho a figura, tá? Então, ela foi dividida em 2 partes, aqui embaixo em 3 partes. Então, ela pintou uma. Como vai ficar essa figura? Um meio ou metade, certo? E aqui, foi dividido em 3 partes, 3 embaixo, pintaram 2. Então, vai ficar 2 terços. Qual fração é maior? 2 terços ou metade? Então, ó, tá vendo que essa daqui é maior? Então, 2 terços é maior que metade, certo? Lembrando, quanto maior eu vou dividir a minha figura, menor vai ficando os quadradinhos, tá vendo? Quanto mais eu divido, menor vai ficando as partes, certo? Aí, olha aqui, ó, a mesma figura, o mesmo tamanho. Só que eu dividi 1, 2, 3, 4 partes. E pintei 3 partes. Então, vai ter 3 quartos. Então, 3 quartos, observe que é maior que a metade. Que é maior que 2 terços. Certo? Então, crianças, observem aqui, ó. A mesma figura foi dividida em partes diferentes, tá? Metade, 1 terço, 1/4, 1/5, 1/6, certo? Ó. Aí aqui tá sendo representada a parte branquinha, a parte que não foi pintada, tá vendo? Ó? Então, cada partinha equivale a 1/5. Cada partinha equivale a 1 terço, tá? Cada parte, ó. Certo? Então, aqui eu tô representando a parte que tá branca. 1/2, 1 terço, certo? 1/6. Então, qual que é maior aqui? 1/5, metade, 1 terço, 1/4, 1/6. Qual que é maior da parte branca das figuras? Então, a maior das figuras aqui é 1/2, né? Da parte branquinha, tá vendo? Então, 1/2 é uma fração maior do que de qualquer uma dessas aqui. Certo, meus amores? Parece um pouco complexo, mas vocês vão fazendo exercício e vão aprendendo, tá? Crianças, e para comparar a fração, eu vou usar os sinais de maior, menor ou igual. Igual vocês já conhecem. O sinal com o biquinho virado para a direita, com o biquinho para a direita, ele é o sinal de maior. O biquinho virado para
Para esquerda é o sinal de menor, tá? Maior que, menor que. Certo? Crianças, e a página 95, a nossa última atividade de hoje. Então, nós temos, são 4 imagens, certo? Então, vamos representar essa fração aqui, ó, do primeiro desenho. Esse terreno foi dividido em quantas partes? 2 partes. Então, coloca o número 2 embaixo. E quantas foram plantadas? 1. Então, vai ficar o quê? 1/2 ou metade. Próximo terreno. Quantas partes foram divididas? Coloca o número embaixo. Quantas partes foram plantadas? Coloca o número em cima. Isso vocês vão fazer na imagem 2, na imagem 3 e também na imagem 4. E depois de feito isso, crianças, vocês vão responder as questões A, B, C, referente à imagem das plantações de tomate, ok? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijo!